Mateus 6, versículo 1 até o versículo 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar. Senhor, nós, Pai, nesse momento, precisamos ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ilumine a cada vida que aqui está, Senhor Deus. E que o Senhor fale, Pai, que somente a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite, Senhor Deus. Ó Pai, apesar de mim, usa-me, Pai, como um simples e frágil instrumento, para que somente a Tua voz seja ouvida. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela alimente o Teu povo, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os gregos são considerados os inventores do teatro e os seus dois grandes gêneros, a tragédia e a comédia. No teatro grego, somente os homens podiam atuar e eles faziam todos os papéis, inclusive os papéis femininos. E uma coisa que chamava a atenção no teatro grego eram as máscaras. As máscaras do teatro grego expressavam todas as feições, todas as emoções dos personagens. Tanto foram marcantes essas máscaras, que as máscaras da tragédia e da comédia tornaram-se o símbolo do teatro até hoje. Só que uma coisa que salta à nossa mente é que as máscaras encobriam as reais emoções do ator. Por trás de uma máscara sorridente,
poderia haver um homem triste. Isso mostrava que, muitas vezes, o personagem não tem nada a ver com o intérprete, com o ator. Vemos isso, por exemplo, no filme brasileiro O Palhaço, um filme de 2011, um filme que eu recomendo você assistir. Filme brasileiro às vezes não dá para assistir, mas esse é um filme tranquilo. E nesse filme conta-se a história de um palhaço de circo que rodava com o seu circo pelo interior das Minas Gerais, e esse palhaço fazia as pessoas rirem. Esse palhaço trazia muitas gargalhadas ao seu público. Acontece que quando ele saía do picadeiro, ele não dava uma risada. Ele ficava sério, sisudo. Ele era infeliz, ele tinha uma crise existencial dentro de si mesmo. Isso mostrava que, apesar da sua profissão e do seu personagem, o palhaço, fazer as pessoas darem risadas, e ele mesmo no picadeiro dar muitas risadas, o homem por trás da maquiagem de palhaço era um homem infeliz. E dentre os comediantes a gente vê isso com uma certa frequência. Por exemplo, o ator canadense Jim Carrey, você pensava que ele era americano, né? Mas ele é canadense. Jim Carrey afirma que teve depressão e encontrou melhora através da pintura de telas. E Robin Williams, famoso Robin Williams, motivado por uma autocobrança excessiva e também pela depressão, especialmente no seu último filme, Uma Noite no Museu 3, há 9 anos atrás ele tirou a sua própria vida. Isso nos mostra, meus irmãos, que aqueles que dão risada nas telas, nos palcos, nos picadeiros e fazem o povo rir, muitas vezes não sorriem na vida real. Muitas vezes eles não têm vontade de viver, são tristes, apesar de interpretarem personagens alegres e de bem com a vida. E não é por acaso que a palavra grega usada para definir o ator é a palavra hipócrites. Você já fez a ligação, né? Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele usou essa palavra 14 vezes no seu evangelho. E são 18 vezes no Novo Testamento inteiro. Das 18 vezes de todo o Novo Testamento, 14, a grande maioria, estão no Evangelho de Mateus. E Mateus, ele tinha uma preocupação toda especial de mostrar aos seus leitores originais a respeito do perigo que é a religião de aparências. Que uma religião de aparências é tão má quanto alguém que não é religioso. Interessante que Mateus era um publicano. Os publicanos não praticavam a religião judaica. Eles eram ateus, vamos dizer assim. Eles não podiam entrar na sinagoga. Mas um fariseu, um escriba, um falso religioso era tão mau contra alguém que não era religioso. E os fariseus, na sociedade judaica, eram homens benquistos. Eram homens que conheciam bastante a palavra de Deus, eram homens que oravam bastante, eram homens generosos porque eles davam esmola aos pobres, eles eram homens que jejuavam. Então, naquela época, se você visse um fariseu, você já pensava, eis um homem de Deus. Só que, na verdade, segundo o próprio Jesus, tudo isso não passava de hipocrisia. Assim como os atores interpretam até hoje personagens que não têm nada a ver com quem eles são na realidade, assim são os hipócritas. Interessante que fariseu, e a palavra farisaísmo, tornou-se sentido de hipocrisia. Quando se fala que alguém é fariseu, alguém é hipócrita. De tanto que Jesus chamou este grupo de pessoas de hipócritas. Por isso que Jesus aqui nesse texto que nós lemos, ele vai dizer aos seus discípulos por 3 vezes, não sejam como eles. Esse é o tema do nosso sermão, não sejam como eles. Mas como assim, você pode se perguntar? Eles não praticavam uma boa religião?
Eles não eram homens de oração, homens que eram generosos com os pobres, pessoas que jejuavam. Como assim eu não posso imitar as práticas ou a prática destes religiosos? Bom, o problema não era o que eles faziam, mas sim por que eles faziam. Guarde bem isso. O problema dos hipócritas não é a ação, e sim a motivação. Jesus ele não condenou as esmolas, as orações, o jejum dos hipócritas, mas o fato deles fazerem essas coisas a fim de serem vistos pelos homens. Esse era o objetivo, essa era a motivação que estes homens tinham. A religião dos hipócritas é humana. Por quê? Deseja o reconhecimento do ser humano, o reconhecimento da plateia. É uma religião que é feita apenas para se mostrar, para ostentar, para ganhar público, para ganhar aprovação humana. Já a religião exercida pelos discípulos de Jesus é uma religião discreta, é uma religião que não se preocupa com a plateia, que não quer a aprovação dos homens, mas apenas a aprovação de Deus. Com esse entendimento, meus irmãos, nós começamos o nosso texto com o versículo 1, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Bom, essa é a segunda parte daquilo que nós podemos chamar de Sermão do Monte, que foi uma série de ensinos que Jesus deu aos seus discípulos, que Mateus reuniu aqui nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E lá no capítulo 5 nós vimos Jesus falando a respeito do caráter dos discípulos. Eles são felizes, mas não uma felicidade humana, uma felicidade mundana, mas uma felicidade diante do choro, diante da pobreza, diante da perseguição, diante do sofrimento. Depois Jesus falou a respeito da identidade dos discípulos. Eles são sal da terra, eles são luz do mundo, eles fazem a diferença neste mundo. Depois ele falou ainda no capítulo 5 a respeito da relação que ele, Jesus, tem com a lei e que os próprios discípulos têm com a lei. Ou seja, Jesus ele veio a esse mundo não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Jesus ele cumpriu a lei, foi obediente até o fim de toda a lei e morreu na cruz condenado pela própria lei. E os discípulos eles também devem cumprir a lei. E o cumprimento, a obediência, a justiça dos discípulos deve ser superior daqueles que eram considerados mais justos naquela época, os escribas e os fariseus. A partir de então, Jesus passa a corrigir alguns pontos da lei de Moisés. Ele nos diz, por exemplo, que não basta apenas não assassinar uma pessoa, chegando às vias de fato, mas quem odeia no coração o irmão já quebrou o mandamento. Não basta apenas chegar ao adultério, às vias de fato, mas se olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus também vai falar a respeito das nossas palavras, né? Nós devemos sempre falar a verdade, os nossos juramentos devem ser feitos com sabedoria. E por fim, conforme nós vimos no domingo passado, Jesus ele fala a respeito de que os discípulos eles não se vingam daqueles que eles fazem o mal, mas pelo contrário, eles amam os seus inimigos. E agora ele chega aqui no capítulo 6 e ele fala para os discípulos exercerem a sua justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. O que era exercer justiça? Exercer justiça eram boas obras, eram boas ações, era aquilo que se esperava de uma pessoa justa. Os discípulos, eles tinham que fazer boas obras, sim, mas não com a motivação errada de serem vistos pelos homens. E Jesus aqui, ele vai destacar através de 3 exemplos. Mas talvez alguém mais atento, olhando isso daqui, possa comparar com o capítulo 5, versículo 16, Mateus 5,16, onde diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Espera aí, parece ter uma contradição entre 5,16 e 6,1.
Porque em 6:1 Jesus fala: não exerçam, tomem cuidado, guardem-se de não exercer a vossa justiça diante dos homens para serem vistos por eles. E no 5:16, um pouco antes, ele falou o seguinte: brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras. Ué, mas é para ver ou não é para ver? É para que os homens vejam as nossas boas obras ou para que eles não vejam as nossas boas obras? A resposta é a seguinte: é para que eles vejam, mas não com a motivação para que eles vejam. Observe o final do versículo 16. Os homens eles têm que ver as boas obras para glorificar o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós mostramos ao mundo aquilo que nós fazemos, não para recebermos nós a glória, o louvor, os louros, os elogios, mas para que Deus seja glorificado. E para nós, o resultado disso, o capítulo 6, versículo 1, vai nos mostrar que é o galardão. Se os discípulos de Jesus, nós somos seus discípulos, fizermos nossas boas obras com o intuito de nos aparecermos para as outras pessoas, nós não vamos receber o galardão de Deus. E galardão, meus irmãos, o que é? O que é galardão? Bom, de uma maneira bem resumida, porque poderíamos dar uma aula ou mais aulas a respeito de galardão, nós podemos entender o seguinte: a Bíblia diz que no último dia todas as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Nesse julgamento não será definido quem será salvo e quem será condenado. Isso já foi definido antes da fundação do mundo. Mas será definido os níveis de condenação ou de sofrimento que os condenados terão no lago de fogo e enxofre e os níveis de galardão que os salvos terão, que vão desfrutar no novo céu e na nova terra. Vários textos falam sobre isso, mas eu quero destacar apenas Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Irmãos, quando a gente entende quem nós servimos, a quem nós prestaremos conta, a quem nós devemos agradar com as nossas obras, que é o Senhor Jesus Cristo, nós fazemos as nossas boas obras com a mente tranquila, entendendo que quando chegar o último dia, nós receberemos a recompensa. A recompensa do cristão, o galardão, ele não é para esta vida, mas é para a eternidade. E quando o cristão ele entende isso, ele faz as suas obras com a motivação certa. E de que obras que Jesus está falando? Bom, Jesus aqui ele vai dar 3 exemplos, 3 ilustrações diferentes nos próximos versículos. Ele vai falar a respeito de doar, de orar e de jejuar. Estas eram as 3 grandes disciplinas espirituais que os judeus praticavam. Eram os 3 grandes atos de piedade. E, como eu disse, eram disciplinas. O judeu ele era disciplinado para fazer as suas orações, fazer as suas doações e também o seu jejum. E veja, meus irmãos, disciplina requer sacrifício. Infelizmente, na nossa geração, alguns cristãos pensam que não é necessário sacrifício para ser crente. Deus me aceita do jeito que eu sou, é só servi-lo de coração, não preciso me sacrificar e muito menos ter uma disciplina. Alguns cristãos pensam que mensalmente separar uma parte da sua renda e entregar na casa do Senhor, que semanalmente separar um dia específico, parar todas as suas atividades e assim vir à igreja, se reunir com outros irmãos e assim adorar ao Senhor, acham que isso é demais. Eu não preciso ser disciplinado, eu não preciso ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, eu não preciso ser um crente assíduo na igreja. Eu dou quando eu entrego o meu dízimo, minha oferta, quando sobra um dinheiro, eu venho à igreja quando eu tenho vontade.
E não é raro que pessoas assim, muitas vezes, murmuram e querem serem mimadas pela igreja e pelo próprio Deus. Mas isso não é algo que se espera de um discípulo. Jesus ele vai ensinar, meus irmãos, que é possível e é desejável, é esperado que o discípulo seja assim disciplinado, mas com a motivação certa. Porque por outro lado, existem crentes que são disciplinados sim, que são pessoas assíduas, são pessoas fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos, mas fazem essas coisas não com a motivação de agradar a Deus, mas para se mostrarem para os homens, para se mostrar, olha como eu sou fiel, olha como eu sou assíduo. Jesus ele corrige esse entendimento, começando aqui no versículo 2. Ele diz assim: quando, pois, deres esmola. Veja, versículo 2 ele fala, quando deres esmola, no versículo 5, quando orares, e no versículo 16 ele fala, quando jejuardes. Quando e não se. Jesus está ensinando aqui, de novo, lembre-se, o problema não era a ação, e sim a motivação. Os hipócritas, eles doavam, eles oravam e eles jejuavam. E os discípulos também deveriam fazer a mesma coisa. Quando fizerem estas coisas, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O primeiro exemplo que Jesus nos dá, podemos imaginar um homem generoso, um homem bondoso, um grande coração, um homem que não tem nenhum problema em colocar a mão no seu bolso e ajudar quem precisa. E os hipócritas, eles faziam isso. Os hipócritas, eles não tinham escorpião no bolso. Sabe, às vezes algumas pessoas se convertem, só que o bolso não se converteu e tem ali uma dificuldade, uma demora de contribuir com o reino de Deus. Mas não era assim com os hipócritas. Eles colocavam a mão no bolso. Ótimo. Qual era o problema? O problema é que eles faziam essas coisas para chamar a atenção dos outros, para serem vistos pelos homens. E eles não economizavam, eles investiam no marketing para que isso acontecesse. Eles contratavam músicos, tocassem trombetas diante deles, nas sinagogas, nas ruas, nas praças, onde quer que eles estivessem, para que aí a plateia, as pessoas que estivessem ao redor falassem, que homem crente, que homem bom, olha só que coração, ele não é egoísta, ele dá para os pobres. Que lindo, né? O problema é que Jesus ele vai dizer o seguinte, eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles esperavam? Serem vistos, serem aplaudidos. Pronto, recebeu a recompensa, acabou. Certo? Acabou. E a gente vê isso, meus irmãos, nos nossos dias também. Um tipo de programa de televisão que se tornou um sucesso muito popular nas últimas 2 décadas são os reality shows, que podem ser programas exclusivos ou algum quadro em algum programa de auditório, onde pessoas comuns são sorteadas ou escolhidas pela produção do programa para que assim o apresentador daquele programa presenteie aquela pessoa com uma reforma. Reforma do seu carro, reforma da sua casa, reforma do seu visual. E assim grandes audiências param em frente à televisão para verem aquela casa humilde sendo transformada numa residência confortável. Aquele carro caindo aos pedaços sendo transformado numa nave. Aquela moça ou aquela senhora desprovida de beleza ou de bom gosto sendo transformada numa supermodelo. E existiu até um certo programa nessa linha em que um certo chefe de cozinha obeso, ele ia a alguns pulgueiros, alguns restaurantes, algumas lanchonetes bem imundas, e ele, então, era o responsável pela reforma desses lugares para se tornarem bistrôs confortáveis.
E ele precisava fazer isso, afinal de contas, os donos daqueles lugares eram a vergonha da profissão e eles não tinham tompeiro na sua comida. Vejam, meus irmãos, essas coisas intertem. Essas coisas são feitas para que as pessoas assistam. É verdade que às vezes as reformas eram de gosto duvidoso. Você olhava aquela reforma e falava assim, nossa, mas não ficou legal. Mas não tem problema. O ideal que esses programas existem, ainda existem, é para divertir o público. E assim dá audiência para o programa, enche o bolso dos patrocinadores e infla o ego do apresentador. Tão generoso, deu de presente aquela reforma. Olha como eu amo os pobres coitados. Isso é no mundo, isso é comum no mundo, mas não pode ser comum entre os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles fazem diferente, eles agem com uma motivação diferente. Versículos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Chama a nossa atenção, Jesus, as duas primeiras palavras aqui do versículo 3. Tu, porém. E nas 3 ilustrações, Jesus vai usar essa expressão, tu, porém. Paulo usou ela várias vezes lá em 2 Timóteo, e Jesus ele usa aqui, mostrando que o discípulo é diferente. O discípulo vai na contramão. O discípulo, ele age, ele faz aquilo que o hipócrita fazia. Ele doa, ele ora, ele jejua, mas quando ele der a esmola, versículo 3, ninguém precisa ficar sabendo, nem a mão esquerda. É algo íntimo entre ele e Deus. Somente o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ninguém precisa ficar sabendo da nossa generosidade. Ninguém precisa ver. Não precisamos de plateia. Não precisamos de pessoas que nos aprovem, que nos aplaudam, que nos elogiem, que nos dê likes. Mas é apenas Deus. É você e Deus, em secreto. Quando você for socorrer alguém, ajudar alguém, dar algo para alguém que está precisando, é você e Deus. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Mas talvez você mais atento me pergunte, pastor, mas e Zaqueu? Zaqueu falou publicamente que ele daria metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu não foi um hipócrita? Boa pergunta, se você pensou nisso. Vamos ver o que diz Lucas 19, versículos 8 e 9. Diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vamos pensar uma coisa aqui, irmãos. Zaqueu, ele não era um fariseu, não era um escriba. Zaqueu era um publicano, não praticava religião nenhuma. Então não era comum para Zaqueu dar esmolas para os pobres. Pelo contrário, ele tirava dinheiro dos pobres. Então, uma evidência de que Zaqueu havia se convertido é que o seu bolso havia se convertido. E ele ali, voluntariamente, diz entregar metade dos seus bens aos pobres. Aquilo, para um fariseu, para um hipócrita, era fácil. Nossa, mas era fácil? Sim. Ele pagava o que fosse, para que ele recebesse a glória. Para um publicano, não. O publicano não ligava se ele fosse criticado, ele era mesmo. Mas o publicano, colocar a mão no bolso e ajudar o pobre e entregar metade dos seus bens aos pobres, era uma prova evidente da sua conversão. E o próprio Jesus vai reconhecer isso, queridos irmãos. Aí você pode pensar também o seguinte: pastor, mas é fácil, Zaqueu era muito rico. Esmolar, né, ou doar àqueles que precisam, é muito fácil quando se tem bastante dinheiro. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção a respeito das
igrejas da Macedônia, que Paulo cita lá em 2 Coríntios 8, versículos 1 a 4. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, veja, não era pouca, era muita prova e tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então vejam, as igrejas da Macedônia eram igrejas profundamente pobres, mas elas imploraram para Paulo para que elas pudessem participar da contribuição para os irmãos da Judéia que estavam passando por extrema necessidade. Muitas vezes não são os ricos os generosos, muitas vezes são aqueles que têm poucos recursos que são mais generosos. E quando o cristão, tendo ele pouco ou muito recurso, quando o cristão ele entende como ele deve usar os seus recursos para socorrer a quem precisa, não para serviço dos homens, mas para glorificar a Deus, o Senhor então o aprova e ele receberá a sua recompensa. Meus irmãos, eu conheço alguns irmãos que já foram alvo dessa benevolência. Irmãos que, surpreendentemente, receberam ali na sua conta corrente uma transferência, um depósito. Ninguém ficou sabendo, e não dava para saber quem era o responsável. Eu mesmo já fui abençoado assim. Já aconteceu de um dinheiro aparecer na minha conta corrente e fui consultar o banco, não era erro do banco, era alguém que tinha depositado, só que sem identificação nenhuma. Já ganhei alimento, até um guarda-roupa novo eu ganhei e nunca soube quem fez isso. Por quê? Porque foram irmãos que entenderam isso daqui. Irmãos que deram com a mão direita e não contaram para a esquerda. E me abençoaram e abençoaram outros irmãos, e talvez alguns de vocês também foram abençoados nesse sentido, anonimamente. Esses irmãos que fazem assim, e quando nós também fazemos assim, somos recompensados pelo Pai. O Pai nos recompensará na eternidade. Bom, Jesus continua o seu ensino aqui no capítulo 6, versículo 5, quando ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Segundo exemplo, Jesus mostra um homem de oração. Conhece alguém assim? Um homem de oração. Esse é um homem que gosta de orar, que faz questão de orar em público. Em algumas denominações, esses homens até impostam a voz, até tremem a voz. Senhor! Começa ali aquela oração de poder. E todo mundo fala: olha esse irmão, que oração poderosa, que oração bela. Olha, o céu tremeu. Jesus está falando de alguém assim. De alguém que gostava de orar em público. Alguns irmãos têm vergonha de orar em público, não os hipócritas. Os hipócritas, eles faziam questão, na sinagoga, nas praças, nas ruas, qualquer lugar que eles estivessem, eles ficavam em pé e eles declamavam, impostavam a voz, declamavam as suas orações. E não era incomum, como até hoje não é incomum, chorarem nas orações. Era aquela coisa, era aquele teatro. Hipócritas, atores. E essas pessoas, tanto no passado como no presente, tinham um único objetivo: serem vistos pelos homens, serem galardoados pelos homens. Acontece que os hipócritas, aqueles que oram em público com o intuito de serem vistos pelos homens, não tem vida privada de oração. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa que eu acho que você já sabe. A gente não gosta de orar. A nossa carne não gosta de orar. A coisa mais difícil para um crente é ter o seu momento privado de oração. Quando a gente vai orar, a gente sente sono,
a gente dispersa, a gente fica pensando no almoço que tem para fazer, na conta para pagar, no filho que tem que buscar na escola, em 1001 coisas. Ou você consegue se concentrar na sua oração? Eu, às vezes, não consigo. Nós temos dificuldade, a nossa carne, ela não quer orar. Porém, os hipócritas, esses que não têm vida particular de oração, eles oram, mas eles oram porque eles querem ser vistos pelos outros. Jesus, ele nos corrige os discípulos, dizendo no versículo 6 e também, aliás, apenas o versículo 6, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Bom, irmãos, precisamos entender uma coisa aqui. Jesus aqui, ele não está condenando ou criticando a oração pública. Ele mesmo já orou publicamente. Você se lembra quando ele foi agradecer ao Pai pelos 5 pães e 2 peixinhos, antes dele reparti-los entre as pessoas? Também, antes de ressuscitar Lázaro, diante ali do túmulo aberto, com as pessoas em volta, ele orou agradecendo a Deus antes de ressuscitar Lázaro. Também nós vemos Jesus fazendo a sua oração sacerdotal diante dos seus discípulos. E na própria cruz, Jesus ali no meio dos seus algozes, ele orou pedindo ao Pai que perdoasse-os, porque eles não sabiam o que faziam. Então Jesus orava em público. Mas Jesus, a gente vai ver nos evangelhos, porque por muitas vezes, muito mais vezes, aliás, ele orava em particular com o Pai. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, não é que nós não devemos orar em público, mas que a oração é algo íntimo entre pai e filho. Quando você vai orar, quando eu vou orar, a oração nada mais é do que uma conversa com o Pai. É um filho completamente dependente pedindo pão ao Pai, pedindo alguma coisa ao Pai, em atitude de dependência, em atitude de humildade. A minha motivação quando eu estiver orando, mesmo quando eu estiver orando publicamente, a minha motivação não deve usar palavras que impressionem as pessoas, mas mesmo quando eu orar publicamente, a minha motivação deve ser ouvido pelo Pai. É entre mim e o Pai. Quando eu oro publicamente, eu estou orando por todos, mas a oração é entre eu e o Pai. E mesmo quando a gente ora na nossa privacidade, é possível que a gente cometa o pecado do orgulho. Quem disse isso foi o pastor Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele afirmou ser possível nós sermos hipócritas até mesmo em nossa oração particular. É quando nós oramos para nós mesmos, somos os nossos próprios ouvintes, os nossos próprios espectadores e nos satisfazemos com as palavras que proferimos, mesmo que mentalmente. É quando você mesmo sozinho, você começa a orar e você se infla, você se impressiona com a sua oração. Dietrich Bonhoeffer diz que isso é possível acontecer, e creio que seja mesmo. Mas Jesus, ele diz o seguinte, que a oração ela deve ser dirigida somente a Deus. E ele continua, versículos 7 e 8. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. A nossa oração deve ser dirigida a Deus somente, ser objetiva, humilde e dependente. Os irmãos que têm vindo aqui às quintas-feiras, nos estudos bíblicos dos Salmos, já estão aprendendo isso, né? O livro de Salmos é um livro de orações. E o Salmo 88, versículos 1 e 2, nós vemos isso, que é uma oração, 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja, Davi, ele orava diante de Deus dia e noite, mas isso não eram vãs repetições, era uma oração perseverante. Outro pastor, outro comentarista, Donald Carson, ele comenta que, abro aspas, todo grupo religioso acolhe alguns que fazem orações repetitivas. O mesmo acontecia com os judeus da época de Jesus. Ele, Jesus, rotulou esse tipo de oração, até mesmo a do seu próprio povo, como pagã. Fecho aspas.
E quem são os pagãos que praticam esse tipo de oração repetitiva? São os budistas, os shintoístas, que ficam ali repetindo e repetindo e repetindo seus mantras. São os católicos romanos que oram inúmeras vezes Pai Nosso e Ave Maria até alcançarem uma certa prece. São orações sem vidas, mecânicas, que nunca chegam a Deus. Porém, o sábio Salomão, ele nos alerta, ele nos ensina, lá em Eclesiastes 5:2, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Bom, se Jesus diz que Deus já sabe qual é a nossa necessidade antes de nós pedirmos, então por que a gente ora? Podemos encontrar essa resposta na oração do Pai Nosso. Aqui eu teria que pegar um outro sermão ou fazer várias aulas. Vários livros foram escritos a respeito somente do Pai Nosso. Eu não vou me delongar nele, mas eu quero só chamar a sua atenção e vou pontuar algumas coisas aqui. Por que nós oramos? Nós oramos primeiro porque nós temos um Pai soberano. Nós oramos porque nós temos irmãos. O Pai é Pai nosso. Nós oramos porque o nome dele é santo. Devemos nos aproximar com reverência, com muito temor, porque ele é santo. Nós oramos para glorificar a Deus. Nós oramos porque nós queremos que o seu reino e a sua vontade sejam feitas, ou seja, nós somos peregrinos nessa terra, sabemos que Jesus já instaurou o seu reino nessa terra, mas não em sua plenitude, e por isso nós oramos para que mais vidas façam parte desse reino, pessoas sejam convertidas, a obra missionária avance, a Bíblia seja traduzida para outras línguas, ou seja, que o reino de Deus cresça no mundo. Nós oramos porque nós temos necessidades, tanto físicas como espirituais. E nós oramos porque nós precisamos nos tornar como o Senhor. Você se lembra da única condicional que existe nessa oração? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você deve perdoar quem te faz o mal da mesma forma como Deus te perdoou. Então nós oramos porque nós devemos ser como Cristo. Devemos nos parecer com Cristo. É para isso que nós oramos. Nós oramos não para convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas para que Deus molde a nossa vontade, a vontade dele. Nós oramos, por fim, porque tudo pertence a Deus para sempre. Sejam públicas ou privadas, nós oramos para Deus somente. É com Ele que nós falamos. Por fim, meus irmãos, a terceira ilustração dada por Jesus é de um homem que jejua e faz questão de mostrar isso. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Agora eu vou pedir um pouco da sua atenção e da sua paciência, que eu preciso explicar um pouco mais a respeito do jejum, para que você possa compreender algumas coisas. Bom, vamos entender aqui. Jesus estava falando para judeu. Seus discípulos eram judeus e os hipócritas que jejuavam também eram judeus. E o jejum era uma prática comum entre os judeus. Lembra que eu falei? As 3 disciplinas espirituais do judeu: a doação, a oração e o jejum. Na lei de Moisés, a lei de Moisés, aliás, ordenava o jejum apenas no dia da expiação. Está lá em Levítico 16, Levítico 23 e também em Números 29. Mas depois do exílio foi instituído o jejum de rememoração, Zacarias 7 e também Zacarias 8. E o jejum podia vir acompanhado da confissão de pecados, conforme nos diz Neemias, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então, vamos entender uma coisa. Quando que eu jejuo? Quando que crentes jejuam?
Bom, crentes jejuam quando passam por grandes perigos, por angústias, por aflições, eles podem jejuar. Temos um exemplo assim também da rainha Esther, que não somente ela jejuou, mas chamou também as suas servas a jejuarem diante de um decreto do rei que mandava matar os judeus. Então era uma crise que estava acontecendo ali. Então Esther, ela orou e jejuou. O próprio Jesus jejuou no Novo Testamento, 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que ele não encorajou os discípulos a jejuarem enquanto ele estava aqui. Lá em Mateus 9, 14 e 15, esse é o texto, irmãos que estavam aqui na escola dominical de manhã, que a gente estava tentando, que eu comentei com vocês e eu não mencionei a referência. Mateus 9, 14 e 15. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Que enquanto ele estava aqui na terra, não havia necessidade dos seus discípulos jejuarem. Quando ele foi embora, e ele foi, ele ressuscitou e voltou para o céu, aí sim era tempo de jejum. Resumindo, sabe o que é o jejum? Eu vou fazer um trava-língua aqui. Jejum é fome de Jesus. Jesus não está mais conosco aqui fisicamente. E agora o noivo foi embora. O noivo tendo ido embora, nós jejuamos, os discípulos jejuam. E o jejum, apesar de não ter nenhum mandamento no Novo Testamento a respeito disso, é esperável que os crentes do Novo Testamento também jejuam. Por isso que Jesus ele disse: quando jejuardes, e não se jejuardes. E o próprio Jesus disse nesse texto de que nós lemos agora há pouco, que quando o noivo fosse embora, aí seria sim tempo de jejuar. E vejam, meus irmãos, nós já fizemos essa prática, nós presbiterianos. Infelizmente, na nossa geração, essa prática ela é rara. E quando acontece no meio evangélico, às vezes é feito de maneira errada. Se você que é presbiteriano, você deve se lembrar que no início da pandemia, a Igreja Presbiteriana, através do Supremo Concílio, os presbiterianos foram conclamados a jejuarem. Por quê? Porque era um tempo de crise. E o que acontece? Quando que nós vamos jejuar? Em tempos assim, em tempos em que precisamos urgentemente de uma orientação de Deus ou também do perdão de Deus. E eu vou dar alguns exemplos breves aqui. Nós não oramos somente por questões públicas, como uma pandemia, como uma situação de problemas de violência. E se você parar para pensar um pouco e você olhar para o nosso país, olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa realidade, nós deveríamos jejuar mais, porque sim, o mundo vive em crise. Não é porque a pandemia acabou que estamos vivendo num mar de rosas, pelo contrário. E a crise ela não é política e a crise ela não é econômica, mas a crise ela é espiritual, porque o homem está caído nos seus pecados. Então seria sim tempo de nós reservarmos um certo tempo para o jejum. E quando é que nós vamos jejuar além disso? Lá em Atos 13, versículos 1 e 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então vejam, a igreja ela pode, conforme este exemplo, pode jejuar diante, por exemplo, de uma grande dúvida, de uma grande decisão. Por exemplo, vai escolher um novo pastor. O conselho pode chamar a igreja para o jejum. Uma eleição de oficiais, o conselho pode chamar a igreja para o jejum. O próprio conselho ou a própria junta diaconal, em decisões difíceis de serem tomadas,
Pode-se fazer o jejum sempre, como nós vimos, acompanhado de orações. E quando o jejum é particular, nós vemos um exemplo em Atos 9, versículos 9 a 11. Nós lemos que Saulo esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Veja, 3 dias sem comer nada, sem beber nada, ele estava orando. Então, conforme eu disse aos irmãos que estavam aqui de manhã, e eu repito a vocês e falo àqueles que não estavam, quando eu jejuar, eu vou jejuar por motivos específicos. Confissão de pecados, algum tipo de crise, alguma decisão difícil a ser tomada. Quando eu jejuar, o jejum ele sempre vem acompanhado de oração. Eu não posso falar o seguinte: eu vou jejuar e vou trabalhar, vou estudar, vou levar a vida normal. Não, é aquele tempo em que o crente tira para que naquele tempo, num local isolado, no seu quarto, no seu quintal, num cantinho tranquilo, ele desligou o celular, desligou a campainha, ele está tranquilo, ele se abstém dos alimentos por um certo tempo, e ele se dedica à mortificação da sua carne, à comunhão com Deus, a orar pedindo a orientação de Deus, pedindo também o seu perdão, o perdão que vem do Senhor. Porque, como disse Jesus lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diferentemente do hipócrita, que faz questão dos holofotes, o discípulo ele jejua de maneira diferente. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que o cristão, ele não conta para ninguém que ele está jejuando. Os hipócritas bagunçavam o cabelo, deixavam a barba por fazer, ficava aquela aparência desarrumada, iam para as ruas e andavam encurvados. Aliás, lá em Isaías capítulo 58, a gente não vai ler agora, Deus ele chama a atenção do seu povo porque eles faziam justamente isso. Eles jejuavam, mas era da boca para fora, só para se aparecer. Jesus fala o seguinte: não, quando você for jejuar, lava o rosto, unge a cabeça, e ungir a cabeça aqui tem uma referência à higiene pessoal, ou seja, coloca um perfume, penteia o cabelo, faz a barba, se arruma. Ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando, é você e Deus. E aqui onde Deus vê, somente Ele precisa ver, Ele vai te recompensar. Por fim, meus irmãos, eu não poderia falar de hipocrisia sem falar de redes sociais. Eu quero dar uma breve palavra nesse sentido, meus irmãos. Você já percebeu que as redes sociais são um terreno fértil para a hipocrisia? Você não vê ninguém postando foto em rede social feio, desarrumado, em lugar feio, sempre bonitinho, né? Só que é interessante que mesmo entre cristãos, às vezes cristãos postam nas suas redes sociais eles praticando essas disciplinas espirituais, essas boas obras. Vejam, meus irmãos, eu não sou contra redes sociais, eu até tenho 2 sermões pregados tanto aqui como em outros lugares, são postados nessas redes sociais. O problema não é a rede social, mas como nós usamos a rede social. Se a pessoa usa a sua rede social com a motivação de ganhar curtidas, ganhar likes, ganhar visualizações, ter o seu post compartilhado, e se isso não acontece, ela entra em depressão, ela fica chateada, isso é pecado, isso é idolatria do seu próprio coração. Então nós podemos e até devemos sim usar redes sociais com sabedoria, não para agradar aos homens, não para se aparecer aos homens. Se porventura você não tem paz ao postar alguma coisa na sua rede social, então não poste.
Se a sua consciência está te acusando, então é melhor você não postar. Mas se você entende que você está fazendo aquilo para que o nome de Deus seja glorificado, conforme nós vimos lá em Mateus 5,16, o seu coração com Deus é você e Deus, então sim, você vai fazer as obras diante de Deus, mas também diante dos homens, para que Ele seja glorificado apenas. Então, queridos irmãos, doe, ore, jejue, mas não faça isso para se aparecer. Faça isso para que Deus veja e assim você será recompensado. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.